Olá a todos, meu nome é George Badi, sou médico ultrassonografista, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e hoje no nosso programa Direto ao Ponto vamos falar sobre a pesquisa de trombose venosa profunda, um exame que também cada vez mais aparece na agenda, principalmente em hospitais, quando você está nos plantões de hospital, mas que eventualmente também vem em ambulatório ou pacientes acompanhando trombose, por exemplo. Então, o objetivo do nosso programa é justamente capacitar o médico a realizar um exame adequado e dentro do que se espera as normas do Colégio Brasileiro de Radiologia. Capacitar também a interpretação dos achados através de uma dinâmica direto ao ponto. A trombose venosa profunda, como é sabido, ela é uma doença séria e que, se não tratada adequadamente, a consequência ela é de um tromboembolismo, geralmente pulmonar, onde a probabilidade de morbidade é muito grande, a morbidade é muito aumentada quando você não tem um diagnóstico preciso. Então, o diagnóstico preciso da trombose, ele salva vidas realmente. Quando é que nós vamos fazer o exame de TVP, a pesquisa de trombose? Quando há uma suspeita clínica, com certeza, né? Quando o paciente preenche os sinais e sintomas, onde você tem a suspeita clínica que ali possa ter uma trombose venosa profunda. Outros casos ainda são casos de pré-operatório, pacientes rígidos que vão passar por procedimentos cirúrgicos, eles fazem geralmente a pesquisa de trombose venosa profunda em pré-operatório, ou às vezes o colega pede realmente um mapeamento de varizes, mas ele tem entrado sim em exames pré-operatórios. Pós-operatórios também porque pacientes que ficam acamados por muito tempo, em pós-operatórios prolongados ou mesmo pacientes em internações prolongadas, eles também têm uma tendência maior a fazer a trombose venosa profunda. Por isso acaba sendo um exame mais hospitalar do que ambulatorial, mas de extrema importância. Outra situação são pacientes portadores de neoplasia que fazem tromboembolismos, que fazem realmente essas tromboses, e pacientes que já têm histórico de trombose e acompanham a evolução, se já houve uma recanalização, se já houve uma redução completa do trombo ou não. Falando diretamente dos sinais e sintomas, quando vem um paciente para você para fazer um exame de trombose venosa profunda, é importante que você faça uma análise direcionada no momento, né? Que você pelo menos pesquise do paciente algumas perguntas básicas e, além das perguntas, o que você está vendo clinicamente. Onde a queixa mais importante do paciente realmente vai ser a dor, vai ser o aumento da temperatura, vai ser a vermelhidão e um ponto muito importante, ele é unilateral geralmente. Sabemos que na medicina nem sempre e nem nunca, porém, geralmente as tromboses elas são unilaterais. E os locais mais comuns são veia femoral comum, veia femoral superficial, poplítea, tibiais, esses são os pontos mais comuns. Aqui eu quero apenas exemplificar para vocês uma imagem ultrassonográfica de uma trombose venosa profunda da veia poplítea, onde nós estamos vendo aqui um calibre aumentado do vaso, ausência de fluxo, pois eu estou com a minha caixa ligada, e durante a compressão local, não compressão distal e sim compressão local, você verifica que esse vaso ele não colaba, ele não comprime, que seria um dos maiores indicativos de trombose, além do conteúdo heterogêneo, ecóico que tem dentro do seu lúmen. E aí a nossa pergunta é, por que muitos médicos não fazem esse exame? Será uma dúvida anatômica? Será uma dúvida ou não conhecimento da técnica? Ou seria a questão da documentação? Como que nós podemos resolver esse problema? E aí foi um dos maiores motivos de nós termos criado o exame, o nosso programa Direto ao Ponto, que é justamente o objetivo é desmistificar o exame para que mais colegas ultrassonografistas façam o exame de uma forma adequada, assim como o colégio pede. Aqui, de uma forma bem direta e a nossa anatomia aplicada,
que acontece? Nós temos um vaso principal que emerge da veia cava inferior, que vem pela veia ilíaca comum, divide em profunda e veia ilíaca externa, que anatomicamente muda de nome na região próxima ao canal inguinal, onde ela se torna femoral comum, e aí é onde nós vamos ter os nossos primeiros passos, onde é a junção safeno-femoral, onde é a femoral comum, e onde vai seguindo todo esse vaso aqui para a veia femoral profunda, a veia femoral superficial, ou veia femoral, como se chama, que ela entra no canal de Hunter, vem para a região poplítea, onde ela muda de nome para veia poplítea, e aí vem as suas bifurcações, né? O tronco tíbio-fibular com a tibial posterior. Então, esses aqui são os vasos que serão avaliados, mas tendo em vista como um vaso principal e algumas ramificações. Então, para que nós façamos um exame Doppler adequado, é importante que o seu aparelho esteja regulado, que ele tenha um preset adequado. Ele vem o preset de fábrica, mas é sempre importante adequar a cada paciente, porque ele vem uma regulagem inicial, mas dependendo do biotipo do paciente, se ele tem mais tecido adiposo ou menos tecido adiposo, tudo isso é importante para que você faça a regulagem correta. Lembrando aqui principalmente da caixa color. Após, né, você identificar o vaso, você tem uma caixa color seguindo a inclinação do vaso. Você vai ter a Doppler espectral bem no meio do vaso, para que você pegue melhor a velocidade e o desenho adequado do fluxo, e que o desenho esteja dentro do campo de visão e que seja legível ao colega e à documentação. Dessa forma, nós vamos rodar um vídeo agora, mostrando na prática como é essa regulagem do aparelho. Então, antes de iniciar qualquer exame Doppler, é importante verificar se o seu preset está adequado, se a sua caixa de colo, se o seu espectro, eles estão dentro do que vai ser esperado para ter a resposta nos exames. Então, inicialmente, eu ainda não estou fazendo a análise, eu estou apenas fazendo o meu preset, verificando se o meu preset está bom. Eu vou ligar a caixa colo, lembrando que essa caixa color, ela sempre tem que corar o vaso, então você vai aumentando o ganho até estourar e depois você volta um pouco. Você pode aumentar um pouco a caixa, mas aqui, ok, eu já peguei um color colorindo não só a artéria como a veia. Então essa inclinação é aquela inclinação de 60 graus, que é importante. Na pesquisa de TVP, não é tão importante essa questão de velocidade de 60 graus, porque na pesquisa de TVP o nosso objetivo é verificar se há uma oclusão ou uma semi-oclusão de algum vaso sanguíneo. Então, de qualquer maneira, para que eu possa ver se esse vaso é pérvio, eu tenho que usar a caixa color e tenho que usar o PW, que é o Doppler pulsátil espectral. Eu gosto de fazer a tela simultânea, e assim eu estou conseguindo registrar no modo color. Pode respirar normalmente. Mas você vê que o espectro está muito baixinho, então eu tenho que ir na escala, tenho que aumentar, para assim poder ter um bom desenho espectral do fluxo naquele vaso. Então agora sim, eu subo um pouco mais a linha de base, e agora eu tenho uma imagem mais próxima da realidade e mais legível para que um outro colega possa analisar. Então, antes de mexer no qualquer exame Doppler, você tem que ter noção de caixa de color, o ganho do color que você estoura e volta,
Você tem que ter noção do Doppler pulsado, lembrando que o desenho do pulso é muito importante para documentar que aquele vaso está pérvio. E dentro do padrão de análise, então dentro do campo de análise, esses vasos, esse pulso nunca pode estar passando e entrando novamente aqui. Ele tem que ter uma linha de base boa para que você possa analisar bem esse fluxo. Após essa regulagem inicial, após o seu aparelho estar com um preset adequado, nós vamos para os 8 passos da pesquisa de trombose venosa profunda. Lembrando que quando você cria um protocolo de exame, você minimiza o seu erro. Então, no nosso programa Direto ao Ponto, o que nós priorizamos são os protocolos, dentro das normas do colégio, mas nós priorizamos os protocolos para que assim nós minimizamos os nossos erros, ok? Então, dentro desses 8 passos da pesquisa de trombose, nós temos a verificação da junção safeno-femoral, a femoral comum, a femoral profunda, a femoral ou femoral superficial, poplítea, tibial anterior, posterior e fibulares. Por que eu coloquei pequeno aqui veias musculares? Porque elas acabam não entrando na documentação inicial adequada, mas que são importantes essa varredura das veias musculares, das veias gastrocnêmias, né? Então é importante a documentação também das veias musculares. Aqui eu já tenho na mesma imagem anatômica, mas eu consigo dividir em passos. Eu tenho 8 passos, porém aqui eu tenho 7 círculos. Por quê? Porque neste primeiro círculo, nessa primeira topografia, eu vou fazer 2 imagens. Terceira imagem eu vou fazer aqui na profunda, veia femoral, veia poplítea, fibular, tibial posterior e tibial anterior. Se você segue esse protocolo, se você tem essa imagem na cabeça, é muito difícil que você não faça um exame adequado, que você não siga o roteiro adequado, que você não siga o protocolo. Então, como passo 1, o que o passo 1 é necessário? É importante que você pegue a junção safeno-femoral, a sua desembocadura, justamente da safena magna, na veia femoral comum, num registro color, como está aqui na imagem e como nós vamos mostrar no vídeo a seguir. Ok, então agora no passo 1 da pesquisa de trombose venosa profunda, com a minha mão bem leve, eu venho com o transdutor na região inguinal, pegando essa inclinação da junção, e logo na minha frente eu vou apertar, e eu já sei quem é veia e quem é artéria. Então eu tenho aqui a artéria femoral comum direita e tenho aqui a veia femoral comum direita. Como que eu sei disso? Porque eu vou ligar o color, vou ajustar e vejo que tem um pulsando e o outro não. Volto um pouco aqui, então eu consigo identificar que aqui é a artéria femoral comum direita e aqui vai ser a veia femoral comum direita e logo aqui chegando em cima a junção safeno-femoral direita. Então, no primeiro passo, o que o colégio quer? Que você aperte, que você veja que tem compressibilidade do vaso, você alonga e vai pegar justamente a chegada da junção safeno-femoral na veia femoral. Respira normal. Ok.
E aqui eu pego a veia femoral comum e a junção safeno-femoral direita. Essa aqui é a primeira imagem, é o primeiro passo que o Colégio Brasileiro pede. A união da junção safeno-femoral pérvia longitudinal ao modo Collor. Já no passo 2, ainda na mesma topografia, eu vou alongar na veia femoral comum, vou fazer a compressão, vou verificar se essa região tem trombose ou não e vou documentar no Collor e espectral. Então agora essa imagem que está na tela é justamente a imagem do segundo passo, onde você vai documentar que a veia femoral comum ela está pérvia com fluxo em espectral e o fluxo Collor, como mostra o vídeo a seguir. Ok, o passo 2, ainda no mesmo ponto, próximo à junção safeno-femoral, eu vou identificar o vaso. Então fica bem claro quem é veia e quem é artéria. Eu tenho aqui a artéria femoral comum direita. Eu sou um pouco repetitivo para que assim fique bem massificado na cabeça. Então, eu comprimo, é um vaso que não está com sinais de trombose, eu alongo, ligo o Collor e ligo o espectro. Verifiquem que ficou muito fora a questão da leitura espectral. Então eu vou na escala e tento trabalhar essa escala. Você vai aumentando a escala e dessa forma o desenho fica com uma leitura adequada dentro do nosso campo de imagem. E dessa forma eu documento que a veia femoral comum direita ela está pérvia e compressível e estou documentando ao Collor e ao modo espectral. Já no passo 3, nós vamos verificar a veia femoral profunda. Neste momento tem um pequeno detalhe pela inclinação, onde nós vamos mudar a inclinação da caixa, justamente porque o vaso, a veia femoral profunda, ela tem uma inclinação mais contrária à veia femoral superficial. Dessa forma, vocês vão ver como a gente muda a caixa para que você possa pegar melhor essa velocidade. Lembrando que não é só a foto, é a análise local e a foto seguinte, assim como mostra o vídeo a seguir. Agora, iniciando o passo 3, vejam que eu ainda continuo aqui na região da junção safeno-femoral, porque agora eu vou procurar a veia femoral profunda, que fica logo abaixo da bifurcação da junção safeno-femoral com a femoral comum, né, na junção. Logo abaixo nós já vamos ter a bifurcação da veia femoral em superficial e profunda. Então, o meu ponto de início vai ser na junção safeno-femoral. Verifiquem que o posicionamento da caixa vai ter que ser mudado, porque a inclinação do vaso da veia femoral profunda, ele adquire uma outra inclinação, que dessa forma é importante se mude a caixa para pegar a inclinação adequada do vaso. Como que isso acontece? Eu ligo o Collor, você verifica que a caixa Collor ela está com essa ponta mais para esse lado, porque nos vasos que nós estamos olhando, eles são inclinados nessa posição. A veia femoral profunda, ela já vai adquirir um novo quadro, ela vai adquirir um trajeto bem profundo. Dessa forma, eu vou precisar mexer no STIR para que ele mude de posição. E assim eu vou conseguir fazer a melhor leitura desse vaso. Então, eu volto na junção safeno-femoral, identifico a veia femoral, compressível, ok. Eu ligo o Collor e vou procurar
essa bifurcação. Vou descendo no sentido caudal, então, aqui, veia femoral, artéria femoral, vou descendo, e vou alongar a veia femoral comum. Depois que eu alongo a veia femoral comum, eu vou procurar a bifurcação. A veia femoral profunda, ela é realmente de difícil análise, por vezes ela pode ter um acotovelamento, mas aqui nós vamos identificá-la. O som é mais baixo, então eu mexo na escala. Respira normal. Mexo no ganho do colo e na escala. Vejam como ficou melhor a leitura agora da veia femoral profunda direita. Então aqui eu estou provando com colo e com espectro de que não há trombose neste local, nesta topografia. Já no passo 4 é onde nós vamos avaliar a veia femoral superficial ou apenas veia femoral, que ocupa praticamente toda a coxa até a sua entrada no canal de Hunter. Então, essa é a topografia avaliada, onde você vai fazendo os testes compressivos para ver se tem trombose. Após esse momento de avaliação que você viu que não tem trombose, e aí você vai documentar de que não há trombose. De que forma? Com o Doppler color e espectral, assim como nós vamos mostrar no vídeo seguinte. E agora nós vamos iniciar o passo 4. Da mesma forma, eu ainda volto na junção safeno-femoral, venho comprimindo, vejo que os vasos estão compressíveis, os vasos venosos. Quem não comprime é o arterial. Agora eu vou continuar pela veia femoral superficial, que é acompanhada pela artéria femoral superficial. Verifiquem que agora eu vou alongar, vou ligar o colo, a minha inclinação do vaso é diferente, então eu mudo a inclinação da minha caixa colo. E assim fica muito claro nesse passo 4, a veia femoral superficial e a artéria femoral superficial. O que eu preciso documentar? A veia femoral superficial, ao colo e ao espectro. Então, dessa forma, eu consigo documentar color e espectro com uma leitura adequada. E assim eu provo de que a veia femoral superficial ela não tem trombose. Além dessa análise, eu faço a compressibilidade desse vaso. Se você puder acompanhar, está aqui a veia compressível e a artéria não compressível. E assim eu vou varrendo por toda a perna. Compressível, 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 até o canal de Hunter, que vai ser já aqui no final da coxa. Já no passo 5, nós vamos avaliar a veia poplítea, que é uma veia das principais onde ocorre o evento de trombose venosa profunda. Então, após a compressão local, a verificação de que não há trombose naquela topografia, aí sim você vai fazer a imagem da forma que é adequada, que você vai alongar, você vai ligar o Doppler color e o Doppler espectral e esperar esse fluxo espontâneo ou que da compressão local que você faz. Mas nesse momento você vai ver que não há trombose ou que há trombose nessa topografia, assim como mostra o vídeo a seguir. Já agora, iniciando o passo 5, para análise da veia poplítea,
eu lateralizo o paciente, assim nós tiramos a pressão muscular dessa região, a gente deixa a perna bem livre, e aqui eu vou identificar bem ao centro da tela a veia poplítea e a artéria poplítea. Como que eu vou saber? Eu ligo o colo, aumento o ganho até onde eu posso, volto, vejo a artéria pulsando e vou comprimir. Então, eu já sei que essa veia poplítea, ela está compressível, sem sinais de trombose. Eu vou alongar, eu vou ligar o colo, o paciente respira tranquilo, eu vou ligar o espectro e vou fazer uma compressão. E dessa forma, eu provo que a veia poplítea não tem trombose. Ela está compressível e ela tem fluxo à compressão, tanto no colo como no espectro. Já no passo 6, nós já vamos verificar as veias fibulares, que pelo próprio nome diz, são vasos que estão na topografia do osso fibular e que você deve fazer a sua varredura em toda a sua extensão. Nesse caso, já lembrando que nós vamos ter 2 veias e uma artéria. E assim nós vamos fazer a documentação, como assim está na foto. Você pode verificar que eu tenho a artéria central e as veias marginais coloridas ao color. E é dessa forma que eu vou documentar, após eu verificar de que não há trombose, de acordo com o próximo vídeo. Ok, agora iniciando o passo 6, eu inicio aqui da veia poplítea, que está compressível, só para lembrar, aqui a veia poplítea, compressível, ok. Eu vou margear as veias fibulares que estão posteriormente ao osso fibular. Então, eu pego, aqui eu já pego ele bem aqui em cima e vou descendo. O meu marco é a fíbula, que está aqui, fíbula osso. Os vasos vão estar posteriormente à fíbula. Então aqui eu já identifico os vasos, ligo o colo, alongo. Quem está brilhando é a artéria fibular. Ao lado da artéria, nós vamos ter as 2 veias. Então eu consigo comprimir e ver que nessa região não há trombose. Liga o colo. E o que o Colégio Brasileiro quer? Que você pegue no colo as veias fibulares. Por vezes, pela profundidade e pela densidade da pele do paciente, você pode ter alguma dificuldade no colo. Mas aqui a gente consegue ver claramente a artéria pulsando e dos lados as veias. Então, você tenta ao máximo pegar essa imagem. Se você verificar, essa região aqui são as veias e a artéria pulsando no meio. Então eu tenho aqui a artéria pulsando e as veias do lado, as quais eu comprimo, e assim eu descarto a trombose, tentando colorir ao máximo esses vasos.
que ficariam aqui, veia, artéria, veia fibular. Essa varredura eu faço por toda a extensão posterior. Se você verificar, o vaso comprime bem em toda a extensão das veias fibulares. O passo 7, já em relação às veias tibiais anteriores, ele segue o mesmo princípio das veias fibulares, onde nós temos duas veias e uma artéria, e nós vamos fazer essa varredura por toda a sua topografia anterior da perna. Na imagem, da mesma forma, nós documentamos ao cólor, a artéria e as duas veias. E assim eu consigo provar de que eu estive naquela topografia e de que não há trombose. Esta é a forma certa de documentar, assim como mostra o vídeo. Agora, no passo 7, nós vamos verificar as veias tibiais anteriores. O melhor ponto para iniciar é aqui na transição do tornozelo, onde ficam bem centralizado, nesse momento na tela, as veias tibiais anteriores. Aqui é uma veia, aqui é outra veia, e aqui é uma artéria. E aí, depois de identificado, é só você comprimir, você vai verificar que as veias são compressíveis, mas a artéria não. Quando você liga o cólon, você vê a artéria pulsando. Por vezes você faz uma pressão, mas você vê o vaso comprimindo. Você vai nesse trajeto, olha como vai ficando bem nítido, e você vai acompanhando esses vasos, comprimindo por toda essa extensão tibial anterior. E para fazer a documentação, você elege os 3 vasos, liga o colo, você vê a artéria ao meio e as veias aos lados que você comprime. Por vezes você não vai conseguir colori-los, mas seria importante você colorir de um lado os vasos sem compressão, veia tibial, artéria tibial, veia tibial, dividindo a tela. Do outro lado você faz a compressão, onde você vê apenas a artéria. Então aqui você consegue comprovar que a artéria está aqui e as veias do lado. E assim você consegue provar que não há trombose nesta topografia, como fica bem claro nessa compressão. Aqui onde as veias tibiais anteriores, elas comprimem e a artéria não. Já no passo 8, nós vamos verificar as veias tibiais posteriores, outro local comumente acometido de trombose venosa profunda. Um exame que começa na região retromaleolar, medial, e que vai varrer por toda a face medial da perna, para que você possa, ao primeiro momento, examinar de que não há trombose e depois provar que não há trombose pelo mesmo registro das 2 veias e uma artéria, assim como mostra a imagem, lembrando que você pode ter trombose de uma das veias, tá? Então, assim, não é porque tem as 2 veias que a trombose tem que ser nas 2. Por vezes você tem a artéria ao meio, as veias ao lado e uma delas com trombose. Então você vai fazer essa avaliação da trombose nas veias tibiais posteriores e depois documentar de acordo com o que foi falado e de acordo com o vídeo que vai passar. E agora no passo 8, nós vamos aqui na região retromaleolar, bem de leve, você já vai encontrar a artéria tibial posterior, veia tibial posterior, veia tibial posterior. Como é que eu sei? Eu coloco o colo, quem brilha é a artéria.
E se eu comprimo, apenas a artéria continua e os outros vasos somem. Então, só esse movimento de eu pressionar os vasos tibiais e eles estarem compressíveis, isso já é um indicativo de que não há trombose nesta topografia. Mesmo assim, eu faço uma varredura por toda a região, subindo. Se você pode me acompanhar aqui, ó, tem a artéria, as veias ao lado, e eu vou comprimindo. Vou comprimindo. Tá bem claro aqui. Fica muito claro aqui as veias e a artéria. Eu faço essa varredura por toda essa região da perna. Aqui eu continuo vendo os vasos. Na dúvida, ligo o colo, aumento o ganho e vai comprimindo. E você vai vendo que não há sinais de trombose. Eu volto para a região mais distal e vou fazer a documentação. Eu alongo, vejo a artéria pulsar e as veias aos lados. Eu tenho artéria, veia, veia. Então eu venho, comprimo. E aqui eu consigo provar pelo colo de que não há trombose. Eu tenho uma artéria tibial posterior e tenho duas veias tibiais posteriores. Após a avaliação desses 8 passos primordiais, é de suma importância que você faça uma varredura de toda a região gastrocnêmia, de toda a panturrilha do paciente, procurando outros vasos profundos que possam também ter a trombose, sempre procurando também a região da veia solear, aquela região posterior da perna, e eu acredito que seja de bom grado também uma avaliação, pelo menos da safena magna, para que você faça uma varredura da safena magna para descartar uma tromboflebite. Agora, olhando o passo 9, nós vamos verificar justamente os vasos da região da musculatura gastrocnêmia. Neste momento aqui eu estou fazendo uma varredura pela musculatura gastrocnêmia medial, até a região do maléolo, volto até a região da prega poplítea, vou para a face posterior da perna, também numa varredura caudal, desde a prega poplítea até a região calcânea. Depois eu giro a perna do paciente para fazer a varredura pela musculatura gastrocnêmia lateral, com uma posição semelhante à varredura das veias fibulares. Sempre importante perguntar para o paciente se tem algum ponto doloroso durante a passagem, se tem algum local de interesse que tenha que ser avaliado. Além da avaliação das veias musculares, é importante a avaliação do sistema superficial, pelo menos uma varrida pela veia safena, não só a veia safena magna, como a parva. Então aqui eu vou olhar a coxa, a veia safena magna saindo da junção safenofemoral, bem ao centro da tela, compressível a cada 2, 3 centímetros. Por que é importante eu avaliar também o sistema superficial? Porque existem tromboses do sistema superficial, as tromboflebites, que são próximas a junções ou perfurantes, que podem levar os trombos para os vasos profundos, como é o exemplo da junção safenofemoral e da junção safenopoplítea.
Então aqui eu tenho uma safena magna coxa sem trombose, e agora eu já vou anatomicamente para ver a safena magna perna, que também encontra-se ao centro da tela, onde eu vou apenas fazendo a pesquisa de trombose, lembrando que nós não estamos fazendo mapeamento de varizes. O importante é a cada 2, 3 centímetros fazer a compressão do vaso para descartar a tromboflebite. Eu vou varrendo aqui até a região maleolar, no transversal, fazendo compressões. Ok, ausência de trombose. E agora eu vou olhar a ver essa safena parva, que também encontra-se ao centro da tela, na face posterior. Nesse caso aqui, eu vou olhar a nossa junção safeno-poplítea. Para quem pode entender agora, nós vemos a safena saindo aqui da poplítea. Aqui eu tenho a veia poplítea e a veia safena parva. E aqui ela vem. Então ela é o nosso alvo. O objetivo é compressão até a região mais caudal, fazendo a compressão, a teste da compressibilidade. Uma outra situação importante é, ao final do exame, se você encontrou ou não a trombose, é importante você perguntar do paciente aonde ele sente a dor. É importante que você vá no local que ele sente a dor. É bom para você descartar, é bom para o paciente, vai falar, o doutor olhou pelo menos no local que eu estava sentindo dor, por mais que ele não siga, que ele não esteja dentro do protocolo, dentro do que nós seguimos de exame, mas é importante você ir no ponto que o paciente está queixando a dor, para descartar o problema naquela região. Quais são as observações que o colégio nos pede? Realizar as manobras de compressão local. É importante que nós não estamos usando a compressão distal, nós estamos apenas usando a compressão local para verificar se no local há trombose ou não. E quando você encontrar essas alterações, você saber documentá-las, ou com color, como foi falado anteriormente, ou você pode também documentar dividindo a tela. De um lado você mostra o vaso sem compressão e de outro lado com compressão ou sem compressão também, documentando de que ali há uma alteração com sinais sugestivos de trombose venosa profunda. Outra situação muito comum e importante são pacientes que fizeram um quadro de trombose e que estão em tratamento e está ocorrendo uma recanalização. Então o paciente fala, não doutor, eu tenho uma trombose aqui na minha coxa, eu tenho uma trombose no meu joelho. E aí você vai e verifica naquele local, você verifica que tem um trombo, mas quando você liga o color, você vê algum fluxo dentro daquele vaso, que é o que nós chamamos de recanalização, que também é importante ser citado. Aqui eu quero exemplificar com casos clínicos apenas para massificar na cabeça do colega, onde nós temos um paciente com uma perna mais vermelha, provavelmente mais endurecida, com vasos bem proeminentes e principalmente a dor e a queixa unilateral. Então, são indicativos de que ali pode ter sim uma trombose. Um outro caso é esse aqui, bem específico, onde nós vemos o edema unilateral, além das queixas que nós já fomos faladas aqui. Não necessariamente o paciente vai ter, porque existem diagnósticos diferenciais da trombose, como a celulite, como a insuficiência cardíaca, são outros diagnósticos que podem vir, como é o caso que eu vou falar agora, nesse caso clínico dessa paciente, uma idosa obesa de 70 anos, que queixa dor e edema em membro inferior esquerdo, sensação de cansaço e um peso maior no membro. Ela refere ser portadora de varizes. Ao exame físico nós temos um aumento do volume unilateral, nós temos um empastamento, nós temos uma vermelhidão e o pulso arterial distal presente.
como hipótese diagnóstica, com certeza a primeira hipótese é trombose venosa profunda. Porém, a celulite acaba sendo um diagnóstico diferencial muito presente. Vem o paciente com uma celulite franca de toda a perna e o colega pede para ver se não é uma trombose venosa profunda. Então é importante que você saiba documentar que não há trombose, porque você vai ver um paciente com edema unilateral, vermelho, dor, inchaço e que não tem trombose. E como é que você fica tranquilo? Quando você documenta de uma forma adequada. Ao mesmo ponto que nem todo edema é trombose. Por exemplo, este paciente aqui, esse paciente, ele tem edema das duas pernas, é um exame mais difícil de ser feito, por vezes nós utilizamos o transdutor convexo para que possamos chegar no vaso e ver a perviedade ou não, mas eu quero exemplificar que esse paciente, ele tem um edema grande, né, bem importante, e não tem trombose venosa profunda. Então, é importante que a clínica seja levada em consideração, mas nem sempre tudo que brilha é ouro, como nós falamos. Então, nem sempre porque está inchado é uma trombose. Por isso, a importância de você saber documentar o que é normal para que você não seja questionado posteriormente. Após toda essa explanação feita, é importante que você, neste momento, se sinta mais seguro e saiba dar nome a todas as etapas que você está passando. Lembrando que o exame de Doppler venoso para pesquisa de trombose é o exame de escolha, ele tem alta sensibilidade, ele tem uma demanda gigantesca, é um diagnóstico rápido e que o mais importante, ele salva vidas. Então é importante que o médico esteja habituado a este exame, porque ele vai aparecer sim na sua rotina médica. Então nós queremos agradecer aqui a oportunidade de estar passando mais uma vez os nossos conhecimentos, dividindo as nossas experiências, e o objetivo do nosso programa Direto ao Ponto é que você realmente esteja pronto e apto a desempenhar os exames propostos, trazer mais segurança e propriedade para esse evento. Muito obrigado. Então nós vamos iniciar o exame de pesquisa de trombose venosa profunda de membros inferiores. Nesse momento eu estou bem aqui logo abaixo do canal inguinal, onde já emerge e estão ao meu alcance a veia femoral e a artéria femoral. Aqui eu tenho a artéria femoral, aqui eu tenho a veia femoral comum e aqui eu tenho a junção safeno-femoral. Nesse momento que eu estou com essa imagem, eu vou comprimir. Você percebe que a veia femoral e a junção safeno-femoral, elas comprimem, colabam, e a outra não colaba, porque é a artéria. Se eu estou com dúvida, eu ligo a caixa do Collor. E aí eu consigo identificar bem quem é artéria, quem é veia e a junção que está desembocando na veia femoral. Nas dúvidas anatômicas, a junção safeno-femoral ela está muito próximo à bifurcação da artéria femoral. Então ali eu tenho a junção desembocando na veia femoral. Se eu ir mais caudal, eu vou começar a ver a bifurcação da artéria femoral, que é essa aqui. Voltando para a veia, então eu tenho aqui a veia femoral comum e a junção safeno-femoral. Nesse momento eu vou fazer o quê? Eu vou alongar o meu transdutor e olha que imagem que eu tenho. Então, e olha que imagem bonita me forma aqui. Eu tenho a veia femoral comum e a junção safeno-femoral desembocando exatamente na veia femoral comum. Essa daqui é sempre a minha primeira imagem.
Então, com essa imagem, eu estou documentando que existe fluxo na veia femoral comum e na junção safeno-femoral. Eu posso ainda documentar com o registro espectral da veia femoral comum, e aqui ainda eu posso levar a minha régua de cinesia lá na junção, onde eu também documento que ela está pérvia com fluxo representado ao color e representado no modo espectral. Após essa primeira imagem aqui, você já consegue dizer com segurança que não há trombose nesta topografia. Depois dessa primeira etapa, onde nós olhamos a veia femoral comum, olhamos a junção safeno-femoral, eu vou seguir com a veia femoral comum até a sua bifurcação com a veia femoral superficial e profunda. Nesse momento, eu vou pegar a minha caixa e vou inverter a sua inclinação para eu pegar nesse momento a bifurcação onde eu tenho a veia femoral comum, eu tenho a superficial e tenho a profunda. Dessa forma, eu consigo documentar que há fluxo na veia femoral comum, na superficial e na profunda, junto à sua bifurcação. Se eu quiser ainda melhorar esse meu registro, eu ainda posso colocar aqui o espectro, pegar a caixa, lembrando de mexer na inclinação e documentar o espectral da veia femoral profunda. Ainda aproveitando que eu estou aqui, eu volto para a femoral comum, junção, e aí vou descendo. Agora, quem eu vejo juntos são veia femoral comum e veia femoral superficial e artéria femoral superficial. Tá. Então agora, apaga aqui. Após essa primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, que é a avaliação da veia femoral. Apaga. Então, após a avaliação da veia femoral comum, junção safeno-femoral, bifurcação com registro da veia femoral profunda, agora nós vamos acompanhar a veia femoral superficial, ou também conhecida como veia femoral. Você vai acompanhar aqui, ainda no modo B, você vai ver que eu tenho aqui a artéria femoral e a veia femoral superficial. Quando eu vou alongar, quando eu alongo, eu consigo fazer uma imagem melhor. E essa sim será a imagem que nós vamos documentar, onde eu estou nesse momento no terço proximal da coxa, vou ligar o colo, pode respirar normal, sem segurar o ar. É importante que o paciente esteja bem tranquilo com a respiração e assim você consegue identificar bem o fluxo arterial e o fluxo venoso. Eu tenho aqui em cima o fluxo arterial e logo abaixo o fluxo venoso. Então aqui eu consigo provar
que não há trombose na veia femoral superficial. Essa varredura da veia femoral superficial eu vou fazer por toda a face interna até ela entrar no canal de Hunter. Mudei um pouco aqui a harmônica. Então aqui vocês estão vendo a veia e a artéria. Então a veia, ela colaba e a artéria não. Tá na dúvida, liga o colo. Você vê que a artéria pulsa e a veia, o fluxo é fásico com a respiração. Vou alongar. Tirei a dúvida. Essa varredura, então, nós vamos fazer por toda a face interna da coxa, apertando. E aqui eu, com certeza, não tenho trombose. Nessa sequência agora, o paciente, ele vira de lado para que a gente possa ver posteriormente a veia poplítea e as veias fibulares. Então aqui eu tenho artéria e veia. Aqui nós estamos na veia poplítea. E a artéria poplítea. Estou na dúvida, ligo o colo. Aumenta o ganho do colo, diminui, alongou. Nessa região da veia poplítea, nós temos o fluxo espontâneo que vai provar a sua perviedade. Aqui eu já acompanho pela face posterior da perna e aqui vai ficar bem nítido as veias tibiais posteriores. Eu tenho aqui o osso fibular, fíbula é o nosso marco, e as veias já vão estar aqui posteriormente, onde eu vou estar colabando, apertando e colabando. Na dúvida, alonga, liga o colo, eu já tenho ali a artéria fibular, e vou fazer a compressão e vejo que os vasos ao redor, eles são pérveis. Essa imagem documenta bem a artéria fibular e as duas veias fibulares, que nós ficamos já tranquilos. Agora eu peço para o paciente ficar de barriga para cima, onde eu vou avaliar a veia tibial anterior, que ela é mais superficial aqui, onde sempre o marco vai ser encontrar a artéria e as veias estão ao lado. Então essa aqui que está aparecendo é a artéria tibial anterior, próximo ao tornozelo, e eu alongo e posso ver as veias aos lados compressíveis. E aí, é lógico, nós vamos fazer a varredura por toda a face anterior da perna. E por último, vir aqui e nós vamos fazer agora, por último, as veias tibiais posteriores.
que fica bem mais fácil a sua identificação. Elas ficam posteriormente ao maléolo medial. Aqui eu tenho uma veia, uma artéria e uma veia. Estou na dúvida? Ligo o colo. A artéria sempre vai pulsar. E aí você aperta e você verifica que elas são compressíveis. Então, não tem, ó. Então, aqui eu consigo documentar bem que tem fluxo tanto arterial quanto venoso. E aí é lógico, eu vou fazer a varredura desse ramo venoso desde o maléolo medial, cranialmente, até a região gastrocnêmia, já próximo ao joelho. Ao final, é importante fazer uma varredura pela parte muscular dos músculos gastrocnêmios, onde nós temos as veias musculares que por muitas vezes elas podem ter trombose. Eu gosto também dessa imagem da veia poplítea, olhando pela face interna da perna, onde aqui a gente consegue ver bem e identificar o vaso que colaba e o que não colaba.